Olá para você. Hoje é dia 30 de setembro. Estou gravando esse vídeo aqui às 9h27 da noite. E hoje eu quero falar com você sobre os blocos de tempo e como que eles têm me ajudado a me organizar melhor. E no final desse vídeo eu vou dar uma dica para você testar esses blocos de tempo na tua vida. Então vamos lá. Bom, até pouco tempo atrás, eu confesso a vocês que eu não tinha planejamento diário das atividades que eu precisava realizar, tanto no meu trabalho como na minha vida pessoal. Então, o que que eu fazia? Eu acordava de manhã, eu ia lá para minha academia, eu voltava, preparava o café da manhã, e aí nesse inteirinho a minha esposa que ia para academia, chegava em casa, o café estava pronto, a gente sentava à mesa para comer, eu perguntava: "E aí, o que que tem para hoje? O que que a gente tem para fazer hoje?" Era arcaico assim mesmo. Era no dia, na manhã, no café da manhã. Então ela falava: "Ah, precisamos ir ali, precisamos fazer isso, precisamos ir aquilo, tal, não sei o quê". Então ela falava lá o que que a gente tinha para fazer no dia. Aí depois que ela falava tudo, eu ouvia e pensava: "Bom, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que estar no tal lugar, não sei o quê e tal. Bom, eu preciso tal hora parar para responder aquele e-mail, tal aquele determinado momento vou precisar preencher o relatório, vou ter que comer na minha mesa enquanto eu faço determinada atividade", ou seja, eu ia encaixando as minhas atividades de acordo com o que sobrava tempo. Então por isso que eu falo que eu não tinha planejamento nenhum, né. Eh, e também não tinha nenhuma prioridade, né. Então, assim, ó, em muitos dias, eu estava com a agenda cheia de tarefas, né, muitas coisas para fazer. Então eu acabava negociando com ela, falava: "Ó, você precisa fazer tal coisa, a gente precisa ir para tal lugar, não sei o quê, só que eu tenho isso e isso para fazer. Então eu vou precisar sentar um tempo, tal, para fazer tal coisa. Vamos negociar aqui. Então, ó, isso aqui eu preciso fazer, eu preciso estar lá tal hora e você precisa disso aqui. Isso aqui dá para fazer amanhã? Ah, da minha parte, isso aqui que eu tinha separado, não tinha planejamento, né, mas isso aqui que eu tô vendo agora aqui, ó, que eu preciso fazer hoje, ó, dá para empurrar para amanhã". Então a gente acabava fazendo essa troca, né, essa negociação. O problema dessa negociação era quando era sexta-feira, porque é aquele negócio, né, as atividades vão aparecendo ao longo da semana e você: "Ah, amanhã eu faço. Ah, não sei o quê". Pô, chegou sexta-feira, pô, se eu não fizer isso daqui eu vou perder. Então, na sexta-feira era uma loucura. Sai de baixo, era um rolo compressor, um monte de coisa para fazer, e eu ficava louco quando eu falei: "E agora? Como que eu vou resolver isso daqui, né?". Bom, eu cansei, literalmente cansei dessa situação. E aí, para resolver esse problema, eu comecei a pesquisar na internet e até usar a IA, o ChatGPT e outros aí humanos. Comecei a pesquisar sobre produtividade, comecei a assistir vídeos, comecei a ver blogs sobre produtividade. E eu confesso a vocês que 90% do conteúdo que eu vi sobre produtividade não me agregou em nada. Não estou dizendo que não é bom, tá? Eh, não me agregou em nada no sentido de nenhuma daquelas técnicas e nenhuma daquele passo a passo e nenhuma daquelas sugestões, ela se encaixava na minha vida. Se encaixava no momento que eu estou hoje, no momento da forma como eu conduzo as minhas empresas. Então, assim, realmente não me ajudou. Não me ajudou. Eu tenho certeza que muitas pessoas ali, vendo aqueles conteúdos, elas conseguem, né, tirar alguma coisa de bom e conseguem aplicar na vida delas, né. Mas no meu caso, não aconteceu, não tinha. Muitas vezes era porque tinham passos demais, outras porque precisava fazer o gerenciamento
da tua rotina e da produtividade com aplicativos diversos. E então eu realmente não consegui aplicar. E aí eu fui tentando fazer autodidata ali. Fui tentando fazer do jeito que eu achava que tinha que fazer. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a rabiscar minha rotina. Então vocês já imaginam, minha rotina tinha mais de 10 linhas. Tinha lá, das 5 até a hora, das 5 até 5h30 você acorda, das 5h30 até não sei o que, você faz tal coisa, das 6 às 7 você treina. Ou seja, era mais de 10 linhas, era linha e assim, com essa riqueza de detalhes, né? Então o que que acontecia? Se eu tô lá, das 6 às 7 eu tenho que ir para academia, das 7 às 7h30 eu tenho que fazer o café da manhã. Se eu atrasasse um pouco, se o professor lá na academia me desse um exercício a mais, ah, se eu não conseguisse, chegava aqui, não conseguia eh, fazer tal atividade, ou então aquela atividade que eu pensava que eu conseguia fazer em 30 minutos, 40, 1 hora, 2, não conseguia. Ou seja, cronometradinho desse jeito, encavalava tudo uma coisa na outra, né? Era muito difícil eu conseguir, em um dia, cumprir exatamente aqueles horários que eu tinha estipulado. Era muito difícil. Era muito difícil. E tinha um erro agravante. Tinha um outro erro, que era um pior. Um erro agravante é boa, né? Tinha um outro erro que era pior. Eu, eu procurava colocar lá na minha rotina, nas minhas atividades, coisas do meu trabalho e coisas da minha vida pessoal. E aí o que que acontece? Muitas vezes, coisas importantíssimas que eu precisava fazer no trabalho, eu deixava para o final do dia. E aí o que que acontecia? Chegava lá no final do dia, ou eu estava muito cansado de ter feito as coisas lá no final do dia, ou então eu nem chegava na atividade, porque era tanta linha que eu tinha que cumprir e que eu ia lá ticando meu checklist, que chegava lá no final do dia, eu não tinha mais o que fazer. Hum, Simplesmente eu não chegava na atividade. E, se eu fosse analisar, era uma das atividades mais importantes daquele dia. Então, para resolver tudo isso, o que que eu fiz? Eu peguei lá um- uma folha de sulfite, cortei ela em vários pedaços e eu fui escrevendo todas as atividades que eu tinha mencionado lá na minha rotina e todas as atividades que eu fazia durante os dias. Então eu fui lá, pá, 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 fiz um monte de papelzinho lá. Com esse monte de papel, eu coloquei em cima da mesa. Coloquei esses papéis abertos em cima da mesa, assim, ó, espalhei em cima da mesa. E aleatoriamente eu pegava um papel, olhava o nome da atividade, da tarefa que eu tinha escrito e eu refletia sobre aquela atividade. Então eu olhava para ela e falava, pô, essa atividade é assim, 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 preciso de tal coisa, preciso de estar em algum lugar, preciso de tal momento, preciso de tal ferramenta. Ou seja, desculpa, eu ia refletindo o que que eu precisava fazer e o que que era aquela atividade. E aí, meus amigos, eu comecei, desculpa, nessa reflexão, eu comecei a entender que várias atividades e tarefas que eu me colocava lá, que eu me propunha fazer, eram tarefas supérfluas. Eram tarefas que não tinha tanta importância. E aí eu fui separando. Então eu separando aqui, essa aqui é supérflua, essa daqui é importante. Essa não quer, essa não serve. Essa aqui é mais ou menos, coluna do meio aqui. Bom, só nesse esclarecimento, eu já diminuí 60, quase 70% das atividades que eu precisava fazer. Aí, daquelas atividades que eu separei, falei, não, isso aqui é importante, eu preciso fazer e tal, eu comecei a enumerar da mais importante para menos importante. E aí, pasmem,
Sobraram 3 atividades. Eu vou falar de novo. Sobraram 3 tarefas e atividades que eu preciso fazer todos os dias. Apenas 3. Ufa! Depois que eu cheguei nessa conclusão, depois que eu defini tudo isso, eu separei 3 blocos de tempo para executar essas tarefas. Então eu peguei um pedaço da minha manhã, um pedaço do começo da tarde e um pedaço do final do dia. Então eu separei em 3 blocos. E aí o que eu fiz? Da tarefa que é numerada, a tarefa número 1, que é a tarefa mais importante, eu coloquei no primeiro bloco da manhã para eu poder fazer. E aí o resultado ele foi surpreendente, surpreendente. Porque hoje a minha esposa ela sabe exatamente o que eu estou fazendo nesses blocos. Então ela sabe que naquele momento ela não pode me atrapalhar ou ela não pode contar comigo para fazer determinada outra função ou outra atividade. Ela já sabe. Esses blocos, eles são blocos definidos de acordo com a atividade. Então, entre um bloco e outro, sobra um tempo onde eu posso encaixar outras tarefas, né? Então, mas aquele bloco específico, ele é focado, é 100% focado naquilo. E eu produzo hoje muito mais trabalhando menos horas. É bom, né? É bom. Mas aí você deve estar perguntando para mim, Marcos, e as outras tarefas que você descreveu lá nos papéis, mas você não falou que elas que eram lixo. Você falou que elas eram menos importantes, talvez supérfluas para o dia. Então, o que eu fiz? Eu encaixo entre esses blocos tarefas que são mais fáceis de ser executadas, né? E eu também as classifiquei como tarefas semanais, quinzenais e mensais. Ou seja, não eram tarefas que eu precisava fazer todos os dias. E de fato, quando eu comecei a separar no papel, eu nem as fazia todos os dias. Só que era tão bagunçado que tinha dia que eu fazia um dia atrás do outro, depois ficava 3 meses sem fazer. A outra que eu tinha que fazer semanalmente, eu fazia mensalmente. Então, eu organizei essas outras tarefas, eu encaixo essas tarefas entre esses blocos de tempo, aonde nesses blocos de tempo, sim, eu preciso estar focado, eu preciso estar dedicado para fazer aquela tarefa. E hoje eu produzo muito mais e, como eu falei, trabalhando menos horas. Muito mais organização. É bom demais, é bom demais. Agora eu vou explicar para vocês. Vou explicar não. Agora, depois de ter explicado para vocês como eu fiz, eu quero dar os créditos, tá? Depois de ter pesquisado bastante no YouTube, em blogs, eu descobri um canal no YouTube do Elton Luiz. E o Elton Luiz, ele fez um vídeo sobre um livro chamado A Única Coisa, do Gary Keller e Jay Papasan. Talvez eu tenha falado errado. E lá nesse vídeo, o que ele fazia? Ele fez a leitura desse livro, né? Colocando alguns toques pessoais e as opiniões dele. Então ele mostrava, ele lia o trecho lá do livro, e depois ele falava, ó, pô, na minha vida aqui, pessoal, eu fiz assim, eu fiz assado, não sei o que, tararau. Desculpa. E aí, só com o vídeo dele, eu comecei a aplicar essas, porque esse descritivo que eu fiz, que eu falei para vocês, não foi do dia para noite, claro, né? Eu resumi aqui o que eu fiz ao longo, sei lá, de 2, 3 meses, fazendo teste ali, teste acolá, né? E aqui eu trouxe um resumo do que é hoje. Mas no vídeo que eu assisti dele, eu já comecei a fazer essa prática, eu já comecei a fazer esse exercício, tá? E aí, para mim, funcionou tão bem, eu gostei tanto, que eu comprei o livro. Ó, o livro tá aqui. Ixi, eu vou ter que mexer aqui, tá embaixo do microfone. Ó,
O livro tá aqui, a única coisa. Então eu comprei esse livro justamente para me aprofundar ainda mais nesse método. Eu vou falar para vocês uma coisa, eu estou adorando. De tudo que eu vi sobre produtividade, para mim, esse aqui é o melhor método, é o que mais me ajudou e que mais se encaixou na minha vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você realmente gostou, compartilhe aí com alguém que precisa organizar a vida financeira. Precisa organizar melhor a rotina, tá bom? Obrigado e até amanhã.